Olá pessoal, estamos hoje aqui finalizando nossas atividades do ano de 2020. Aquilo que começou lá final de março, começo de abril, como uma aula inaugural nesse sentido, nós achando que essa pandemia não fosse se estender tanto, e ela se transformou na verdade no nosso dia a dia, no procedimento nosso durante o ano. Então nós iniciamos lá em abril falando sobre o momento. Vivíamos um momento muito assustado, muito temeroso, e aí eu falei na minha primeira intervenção sobre como nós manter a imunidade. E óbvio, mantendo a imunidade dentro da nossa disciplina, dentro da educação física. Aí falamos de como manter o pH, porque o pH tem relação com a imunidade, a alimentação que tem a relação com a imunidade, e a coisa foi se estendendo, nós passamos então aos nossos conteúdos estruturantes. Aí falamos lá sobre caminhadas, ginásticas, natação, esportes coletivos, esportes com raquete, tudo dirigido para uma qualidade de vida melhor, para que você sentisse o corpo físico melhor. Conforme o tempo foi passando, e nós tínhamos um programa durante o ano, e aí nós resolvemos e até mudamos a forma da educação física. Na escola a gente tem uma abordagem pelo momento, e aqui a gente tem outra também pelo momento. Num determinado momento, a educação física escolar, e lembra assim que eu falo sempre, educação física escolar, na minha forma de entender, conhece-te a ti mesmo. Então, todos os outros conteúdos que foram passados, conteúdos físicos, futebol, vôlei, basquete, caminhada, marcha nórdica, natação, esportes com raquete, tudo isso cuida do corpo, cuida também da mente. Por quê? Porque essa ativação do sistema circulatório, do sistema respiratório, levando mais sangue oxigenado para o cérebro, ele ativa o hipocampo e nós começamos a ter melhores ideias, melhor retenção de memória. Mas num determinado momento nós precisamos nos conhecer melhor. E aí é onde na escola entram os esportes radicais. Qual é o esporte radical que nós podemos desenvolver na escola e que nós desenvolvemos na escola? O slackline. Então falamos sobre slackline, depois nós falamos sobre a escalada, que é um sonho meu e da direção, fazer uma parede de escalada ali na escola. E hoje nós vamos tratar do rapel. Então essas modalidades de esportes radicais, elas são muito difíceis de fazer na escola. Mas como nós estamos num momento em que vocês têm que fazer as atividades em casa, então eu estou apresentando e vocês podem fazer isso. A escalada em qualquer lugar, num quintal que vocês tenham, numa parede ou num barranco que vocês têm. O slackline não é uma coisa difícil. Você vai ali nessas lojas que vendem essas fitas de caminhão, aquilo ali é baratinho, vocês podem instalar em casa. E hoje vamos falar então do rapel, que é uma modalidade que ela nasceu de algumas profissões. Por exemplo, o rapel era utilizado pelos bombeiros, ainda é utilizado pelos bombeiros, para atingir lugares inacessíveis por cima, de prédios. É utilizado pelo exército. Eu lembro quando eu estava no exército, olha, e faz tempo, 1972, eu entrei no exército, saí em 1974. E nós utilizávamos muito o rapel. Óbvio, bem diferente de hoje. Era uma corda mais grossa, a gente não tinha equipamento de segurança, a única coisa que a gente tinha de segurança era o capacete de aço, que faz parte do uniforme do exército, e a gente amarrava a corda na cintura e vinha descendo por um barranco inclinado, porque também o exército não pode expor o soldado a perigos muito intensos. Então, como a gente não tinha equipamento de segurança perfeito, a gente descia ali. E eu lembro que num determinado momento, eu já tinha passado um bom tempo no exército, eu trabalhava numa determinada sessão e eu fazia o quadro de trabalho semanal. Então os soldados diziam assim para mim: Bastos, vamos fazer rapel essa semana? Quando é que nós vamos fazer rapel? Por quê? Porque todo mundo gostava do rapel. Tínhamos outras atividades parecidas ali com slackline e tal, mas o rapel era o preferido. Então esses esportes, eles dão o quê? Eles fazem a gente enfrentar os medos. Eles nos dão coragem. Eles
nos vê onde nós temos os limites e aonde nós temos que combater. Quais são nossas fraquezas? E as nossas fraquezas, a maioria delas são mentais. São fraquezas de espírito, no sentido assim, ó, espírito mental, força mental. Quando você vai numa entrevista de emprego, e nessa entrevista de emprego lá tem 2 vagas e 50 pessoas, vai passar aquela que tiver a maior força mental, aquela que tem a maior convicção. Quando você vai fazer um vestibular, quando você vai fazer um concurso, lógico, você precisa estudar, é óbvio, mas no nível de estudo igual, vai ter maior número de acerto quem tiver mais segurança em si, quem tiver maior força mental. Então esses esportes radicais, eles desenvolvem uma coragem, uma persistência, uma resistência e uma força mental impressionante. E o rapel, dessas modalidades que nós falamos, é uma das mais perigosas, porque não que o rapel em si seja mais perigoso, mas ele tem algumas modalidades extremamente perigosas. Por exemplo, o rapel invertido. Rapel invertido você desce de cabeça para baixo. E ele pega uma velocidade absurda. Então, isso uma prática que você não precisa fazer. Policiais, bombeiros, eles fazem isso porque eles precisam rapidez na estratégia, chegada rápida. Existem algumas pessoas que fazem isso pela adrenalina. Então, essas modalidades esportivas são as que dão assim, para nós a maior noção de quem nós somos, de qual o nível que nós podemos atingir, de onde está a nossa força mental. Essa força mental, essa força espiritual que eu falo, ela não tem nada a ver com religião nem nada. É uma força de você manter grandeza por dentro, de você passar uma imagem para as pessoas, uma imagem de grandeza. Como eu falei, você chega numa empresa, numa entrevista de emprego, o avaliador, ele olha para as pessoas e ele vê quem é que transcende força mental. Quem é que tem capacidade para suportar aquilo que vai aparecer. Então, o rapel, dentro das modalidades radicais, que é uma modalidade que nós podemos fazer em casa, dependendo do estilo, numa árvore, num barranco, nós podemos subir lá como escalada e depois descer como rapel. Então são coisas que nós podemos fazer com simplicidade, com material bom. Você não precisa se equipar, dependendo de uma parede inclinada, você não precisa se equipar. Por que você tem que se equipar? Porque nós temos lá a parede inclinada, que é a mais fácil, mais tranquila, é ideal para os iniciantes. Você também depois pode diminuir a inclinação da parede, até que ela seja uma parede negativa. O que é a parede negativa? Descida negativa é quando você vem numa parede que você não consiga encostar os pés. Então você tem que ir descendo na força, daí sim, do equipamento de segurança. Porque na força do braço você vai cansar, não dá. Você precisa ter um equipamento de segurança bom. Nós temos o rapel de cachoeira, nós temos o rapel invertido, que eu falei, de cabeça para baixo. Nós temos uma modalidade chamada aranha, que o cara desce assim, parece uma aranha. É como naquele filme, não lembro o nome do filme, que o cara desceu e ficou parado no rapel como uma aranha. Nós podemos fazer rapel em barrancos, em rochas, em edifícios, em viadutos. Vários tipos de rapel. Então, essa é uma modalidade que, junto com as outras modalidades de esportes radicais, elas são mais interessantes para a gente, não no sentido físico. Porque, óbvio, o que você vai desenvolver no sentido físico do rapel? Uma força de braço. A perna, quando ela bate na parede ali, você não faz muita atuação. Então, no rapel, o que mais vai te fortalecer, o que mais vai te dar força e resistência é mental. É como você vai encarar os teus medos. É como você vai saber das tuas possibilidades. É como vai saber dos teus limites e como é que você vai se sentir naquela situação e encarar aquilo tudo. Eu acho que nós estamos entrando numa fase mundial de que nós precisamos nos adaptar com as coisas que estão vindo. E essa adaptação, como eu falei lá naquela aula sobre adaptação ao meio, que nós precisamos nos adaptar, essa adaptação vai definir quem vai seguir na linha
do desenvolvimento, na linha do crescimento, e quem vai ficar patinando e reclamando e se queixando. Então, gente, ao passar do ano, nós tivemos esse trabalho. Espero que eu tenha contribuído muito na vida de vocês, não na vida escolar, mas na vida pessoal, na vida profissional de futuro, na vida daquilo que vocês vão levar de agora em diante para o futuro de vocês. De qualquer forma, mesmo longe, foi um prazer estar com vocês, quando a gente se encontrava na rua, quando a gente falava nas lives, a gente sentia que estava todo mundo chateado, mas de uma forma ou de outra estamos todos nos adaptando. Bom final de ano a todos e até 2021.